Boa tarde a todos e a todas. Hoje, dia 31 de outubro de 2023, nós estamos juntos aqui em mais um evento do Eventos em Educação Matemática, do programa Dá Licença, e hoje contando com uma visita muito ilustre. A nossa convidada é a professora Alice Casimiro Lopes, da UERJ, vai falar conosco sobre políticas de currículo, contextualização e diferença, e a gente também vai poder contar com a nossa querida Clarissa Craveiro, aqui da UF, que vai fazer as apresentações e a mediação. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço aqui ao professor Adriano o convite pela participação nesse evento, meu parceiro aí de longa data, Adriano, de publicação, pesquisa, projeto, e também dessa oportunidade a gente agradeço também de estar com todos aqui os presentes, e da nossa convidada aí, a professora Alice, que além de ter sido a minha orientadora no doutorado, supervisora no pós-doc, é uma grande amiga e parceira de discussões aí no campo do currículo, no qual tem atuado ativamente aí desde a década de 90. Alice começou novinha, Alice? Brincadeira. Mas a Alice fala assim com muito carinho, e orgulho de poder estar aqui com ela, é cientista do nosso estado FAPERJ, bolsista de produtividade CNPq, foi coordenadora do programa de pós-graduação do PROPED, da UERJ, tem publicação de 4 livros completos, uma infinidade de artigos no campo do currículo de periódicos, tanto nacionais como internacionais, editora da Transnational Curriculum Inquiry, também faz parte, membro de vários conselhos editoriais de revistas, também do âmbito nacional e internacional, foi membro da comissão de avaliação dos programas da CAPES, foi membro também suplente do Comitê de Assessoramento de Educação do CNPq, foi pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da UERJ, e no seu grupo de pesquisa, Política de Currículo e Cultura do PROPED da UERJ, já teve e tem muitos mestrandos, orientandos, de doutorandos e pesquisadores de pós-doc. Eu resumi bastante, Alice, aqui, mas e também gostaria de um adendo, mencionar também que dentre as diversas publicações da professora Alice, ela tem uma criação literária, Vidas Sem Margens, que é uma obra literária de contos que recentemente completou um ano de publicação, E essa obra pode ser lida tanto em português como em espanhol, então a gente vê assim, como essa diversidade aqui de produções da professora Alice, Mas eu já me alonguei muito, e gostaria então de aproveitar, com muito carinho, assim, passar a palavra para a professora Alice, que é a nossa estrela aqui, e para a gente poder ouvi-la, e refletir um pouquinho sobre essas questões de política de currículo, e contextualização e diferença. Alice, muito obrigada. Obrigada a você, Clarissa. Muito obrigada pelas palavras que você me apresentou, nem precisava tanto, mas agradeço, tá? Obrigada, Adriano, pela oportunidade de estar aqui, Pediria ao pessoal no chat que escrevesse, caso tenha algum problema com o som ou com a imagem, vocês, por favor, avisarem, tá? Eu cumprimento a todo mundo que está aqui ouvindo, fico muito feliz de estar podendo participar dessa conversa, sobre políticas de currículo. Só vou dar uma corrigida numa coisinha que a Clarissa falou, eu não sou pró-reitora, porque dá essas confusões, porque as organizações das universidades são diferentes. Eu sou diretora de pós-graduação, que algumas universidades têm pró-reitoria de pós-graduação e pró-reitoria de pesquisa. Aqui na UERJ, a gente tem uma pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, e dentro dela um departamento de pós-graduação, um departamento de pesquisa, Eu sou diretora do departamento de pós-graduação,
A conversa que eu hoje tenho aqui é importante marcar também, que Clarice e Adriano não chegaram a comentar, mas assim, claro que a nossa parceria ela vem muito antes. Clarissa foi me orientando, é participante do grupo de políticas de currículo e cultura que eu coordeno na UERJ, né? Adriano também já é parceiro dessas conversas com currículo há um bocado de tempo. Mas a nossa aproximação mais recente tem a ver com o projeto interinstitucional de políticas de currículo apoiado pelo edital Humanidades da FAPERJ, né? É por meio desse edital que a gente vem fazendo discussões de políticas de currículo, né, que tem a ver um tanto com as coisas que nós vamos conversar hoje aqui. Tem a ver com as minhas pesquisas e tem a ver também com as pesquisas deles, né? Como o Adriano me disse, a Clarissa também reforçou que muita gente que está aqui escutando, né, e participando dessa conversa hoje também é da licenciatura, né? Tem gente da pedagogia, mas pode ser gente da licenciatura também. Eu gosto sempre de dizer, caso queiram fazer alguma pergunta, que eu sou formada como professora de Química, dei aula na educação básica um bocado de tempo, né? Como disse a Clarice, eu comecei novinha, nem tanto, mas o tempo já fiz um bocado de coisa, e uma delas é que eu tenho experiência com a educação básica, né? Na rede de ensino, então, assim, se rolar alguma conversa que tenha a ver com questões específicas das disciplinas em que eu possa ajudar também, eu estou aqui à disposição de vocês. Estou sempre usando o termo conversa, porque a ideia, o que nós combinamos aqui, eu, Adriana e Clarissa, é que eu vou tentar fazer uma fala curta para que depois a gente possa abrir para o debate, seja vocês falando e apresentando questões, seja colocando no chat, porque eu acho que isso é o que pode ser mais rico, né? Porque, afinal de contas, uma série de questões teóricas que eu apresento sobre políticas de currículo já estão em vídeos no YouTube, já estão em artigos que talvez vocês tenham lido, se não leram, podem vir a ler. Então, isso permanece o nosso diálogo. Mas, às vezes, vocês podem ter dúvidas sobre políticas de currículo e esse é o momento da gente poder ter uma conversa um pouco mais próxima. Só para instigar essa conversa, o que eu me organizei aqui para falar é trazer um pouco das principais noções teóricas que têm a ver com a maneira como eu penso a política de currículo hoje, a maneira como eu investigo essa política de currículo, né? Eu queria começar com a própria ideia do que vem a ser teoria, né? Do que eu estou trabalhando como sendo teoria. Por quê? Porque existe digamos assim, no pensamento curricular, na história do currículo, e existe no passado e ainda reverbera hoje, uma certa noção de teoria de currículo, como se a teoria de currículo fosse para dizer para o professor o que ele tem que fazer em sala de aula. Como é que ele vai selecionar os conteúdos, como é que ele vai organizar os conteúdos, como é que ele vai fazer um planejamento aí mais ligado à didática, mas também ligado ao planejamento curricular, né? Uma certa ideia de que existiria uma racionalidade na teoria capaz de construir normas de como é que se faz um bom currículo, né? E a perspectiva teórica com a qual eu trabalho, e que não apenas eu, mas o grupo Políticas de Currículo e Cultura, né, vem trabalhando, é justamente questionar essa noção teórica, é trabalhar com a ideia de que a teoria ela não existe para dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Né? Ela não existe para decidir pelo professor na escola o que ele vai fazer na sua sala de aula. A teoria ela busca, né, a preocupação com teorizar sobre o imprevisto, teorizar sobre aquilo que ainda não foi pensado, descedimentar. A gente costuma usar muito essa expressão que reverbera para a turma que, porventura, for formada na área de ciências, né, e que tem a noção bem da ideia de sedimento, né, daquilo que precipita, que está ali acomodado na terra, né, formando um fundamento. A ideia de dessedimentar é revolver tudo isso, é a gente chegar àquilo que está estável, que todo mundo já acha que só pode ser daquele jeito, que não tem outra maneira, que a gente pode ir lá e dar uma sacudida e dizer, mas será? Será que não pode ser diferente?
Será que essa ideia que está sendo sempre repetida como sendo a verdade curricular, no que ela está baseada? O que ela está não contando para nós e fazendo com que a gente ache que aquela base tem que ser do jeito que é, né? Então, é um pouco, muito, quer dizer, um pouco não, é muito na linha de desestabilizar, de operar com aquilo que vem sendo trabalhado na política de currículo de forma geral, né? Questionando, inclusive, as concepções usuais de política. E aí a gente já entra numa outra noção que é muito importante para o nosso grupo, né? Eu já vou entrando para discutir ela. A própria ideia do que a gente entende por política. Porque também existem noções sedimentadas de política, de que a política envolveria uma constituição de regras, de como é que uma sociedade tem que se constituir, de como é que esse currículo para esta sociedade deve ser produzido, né? Uma certa preocupação em garantir consenso, garantir acordo, de garantir unidade, né? A possibilidade de estar junto com o mesmo propósito, com a mesma direção, a ideia de produzir uma certa plenitude de compreensão do mundo. O mundo tem que ser de tal maneira, a gente tem que ter previsibilidade, né? A gente tem que ter certeza. Esses são sentidos que estão muito associados à política, né? E que são levados para a política de currículo, né? Eu venho tentando teorizar sobre a política de currículo, também balançando, né, desestabilizando essas noções de política. É pensar a política como... a política não é a produção do consenso. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que ela é marcada por desigualdades, onde operam relações de poder, as mais distintas, e que vão fazendo com que determinados acordos sejam realizados, mas não necessariamente de forma consensual. É com muito conflito, né? É com muito antagonismo, é com muita disputa, né? E essa disputa que existe na sociedade, de uma forma geral, também existe no currículo, né? Há normatividades, há normas, orientações que tentam estabelecer uma direção única e comum para todos, né? Vide aí Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio, orientações e diretrizes as mais gerais, mas tudo aquilo que se apresenta como um comum, né? Ele é marcado por muita diferença, por muito conflito, por muito processo de tentativa de produzir um acordo, apagando esses conflitos e esses antagonismos que existem tanto na sociedade de uma forma geral, quanto no currículo, né? Se a gente está produzindo currículo e a produção do currículo é eminentemente um processo na escola, né, que se dá na escola, na medida em que currículo tem a ver com uma noção construída na educação formal, né, nos espaços formais escolares, né, tudo aquilo que é apresentado para a escola envolve centralmente disputa, né, disputa de visões de mundo, de formas de conceber a sociedade, de formas de conceber como é que nós vamos viver juntos. Então, eu gosto muito dessa ideia de que política tem a ver com a forma como nós vivemos juntos, né? Mas viver junto não significa, não pressupõe que nós somos iguais, né? Não só porque existem homens e mulheres, pretos e brancos, indígenas e não indígenas, religiosos e não religiosos, e diferentes religiões, e trabalhadores e não trabalhadores, e pessoas proprietários e não proprietários. Não apenas por causa dessas diferenças, né, com que muitas vezes a gente trabalha na sociedade, mas porque cada um de nós é diferente.
Nem todas as mulheres são iguais, nem todos os homens são iguais, nem todos os heterossexuais são iguais, nem todos os homossexuais são iguais, nem todas as pessoas pretas são iguais, nem todas as pessoas brancas são iguais, e por aí vai. Todos nós somos produção da diferença, e ainda assim nós vivemos juntos, nós fazemos coisas juntos. Uma delas é o currículo. E o currículo na escola, esse fazer o currículo junto na escola, é um fazer junto na diferença, né? Com possibilidade de conflitos. Eu gosto sempre de usar uma expressão que já me ouviu dar palestras, já deve ter me ouvido escutar falar essa expressão, que é: política não é a paz dos cemitérios, política de currículo não é a produção da paz dos cemitérios, é o contrário, é o conflito da vida, né? A gente não precisa estar se estapeando, não precisa estar se matando, né? Mas é luta política o tempo inteiro, luta política para que cada um se afirme e, ao mesmo tempo, cada um produza alguma coisa com o outro, com os muitos outros com os quais nós estamos, né, nos relacionando na escola. Isso nos leva a uma outra noção que é extremamente importante na perspectiva teórica com a qual eu trabalho, que é a perspectiva de relação. Vejam que quando eu estou falando em diferença, eu estou questionando todas as perspectivas que estão marcadas por uma ideia de identidade, de produção de essência, de dizer exatamente como é que as coisas são e tentar fixar como é que as coisas são. A ideia é justamente trabalhar contra essa essencialidade e pensar que nós estamos sempre nos relacionando, né? Nós estamos sempre produzindo um determinado sentido na relação com o outro. E cada relação a gente se modifica e modifica o outro, o tempo inteiro. É por isso que as perspectivas com as quais eu trabalho, que também são denominadas como perspectivas pós-estruturais e pós-fundacionais, muitas vezes são chamadas de perspectivas relacionais. Tem um monte de autor, vários autores têm perspectivas teóricas bastante distintas, mas têm isso em comum, de questionar uma ideia de essência, uma ideia de identidade fixa, que a gente pode dizer de uma vez por todas o que é um aluno, o que é um professor, o que é uma escola, o que é avaliação, qual é o melhor currículo, qual é o melhor conteúdo, e é uma perspectiva que vai questionar essa ideia de uma fixação identitária e vai trabalhar com uma ideia de uma produção relacional, de uma produção que vai estar, ao invés de tentar dizer o que o outro é, o que nós somos, o que o currículo é, o que a escola é, o que o professor é, o que a política é, vai ficar trabalhando o que nós estamos sendo, como nós estamos fazendo. A troca do pelo gerúndio, sendo, fazendo, é uma tentativa de usar uma expressão para falar do quê? De processo, né? De vir a ser, de estar em processo, de estar fazendo e de estar fazendo sempre na relação com o outro, né? A produção de currículo passa a ser pensada como uma relação que não vai ter a teoria como guia, né? Eu não posso, do meu lugar de pesquisadora, dizer a vocês o que vocês vão fazer como professores nas escolas. Eu posso trazer uma série de elementos teóricos que permitam revolver determinadas compreensões e levar aqui a pensar uma outra maneira de fazer política que vai levar vocês, de repente, quem sabe, talvez, a trabalharem em escolas futuramente, ou quem já está trabalhando, a trabalhar amanhã, né, de um jeito diferente de fazer currículo, né? Pensando menos em seguir normas e mais em compreender o que essas normas estão fazendo de nós e o que nós podemos também modificar nessas normas, sejam elas diretrizes, parâmetros, base nacional comum e tudo mais, né? Ligada a essas diferentes noções de teoria e de política, entra também uma noção que está muito relacionada com a noção que eu estou apontando para vocês de política e de teoria,
que é a própria noção de contextualização, que eu mencionei, que está mencionada no título, né? Ora, se tudo é diferença, se todos nós somos diferentes, se nós temos um processo de diferença que se dá o tempo inteiro, se o tempo inteiro nós estamos produzindo currículo em determinadas relações de poder na relação com os muitos outros que fazem na escola, a gente tem também um processo acentuado de contextualização. O que significa contextualização? Significa que se eu não tenho uma regra, uma norma para me dizer antecipadamente o que eu vou fazer na escola, por exemplo, no contexto da escola, por exemplo, né, eu tenho que decidir, ou o professor tem que decidir, ou as pessoas que estão trabalhando na escola, professores, professoras, alunos e alunas, vão ter que decidir em contexto e em situação. Se não é possível uma teoria que diga antes, né, para quem está na escola, qual é o melhor currículo, o que deve ser feito, qual é a orientação a ser dada, né, toda e qualquer decisão envolve produção, envolve essa construção contextual. E mais, essa construção contextual também produz o contexto da escola. A escola não é, tal como eu falei, que tudo é diferença, que não tem uma identidade fixa, a escola não tem uma identidade fixa. Eu não posso chegar e dizer, eu sei como é a escola no Rio de Janeiro, porque eu visitei tantas escolas e aí eu vou descrever como é que essas escolas são, né? Eu posso dizer uma série de coisas sobre essas escolas, e aquilo que eu digo sobre essas escolas fazem também o que essas escolas são, mas as escolas são em si diferentes. Elas têm pontos em comum, algumas coisas em comum? Tem, mas elas têm também relações que são produzidas nesses contextos escolares e que vão produzindo uma contextualização radical de qualquer política. É por isso que nos meus primeiros trabalhos eu sempre chamava atenção que a gente tem que parar de trabalhar com a ideia de que a política é alguma coisa produzida pelo Estado, né? Que está lá, tem um executivo, tem um legislativo, ou tem um poder econômico que está dizendo o que fazer. Esses poderes existem? Existem. E dizem muitas vezes o que fazer? Dizem. Mas tudo isso tem que ser contextualizado. Na escola, né? Tudo isso ganha uma determinada interpretação e uma vivência que só se faz, né, naquele contexto específico. É claro que a gente tem um conjunto de ações governamentais, extragovernamentais, né, de instituições as mais variadas, que vão estar tentando produzir uma determinada orientação para a escola, vão tentar bloquear uma determinada forma de trabalhar na escola, mas ainda assim, toda a política é contextualizada. E veja que quando eu estou falando que essa política é contextualizada, eu não estou querendo dizer que ela fica melhor, ela pode até ficar pior. Em determinados contextos, ela pode ficar até pior. Dependendo das lutas políticas num determinado contexto, ela pode ficar até pior, mais conservadora, menos democrática. Eu só estou chamando a atenção que é sempre diferença. É produção da diferença, né? E essa diferença vai se colocar aonde? No currículo, né? Nessa forma como é que o currículo vai estar sendo produzido, né? É por isso também que eu chamo a atenção sempre da diferença junto com a contextualização. Porque não existem contextos fixos. Contexto do governo, o contexto da escola, e que sai do governo e vem para a escola, e a gente tem uma identidade no contexto do governo e uma identidade no contexto da escola. Que os governos também têm seus contextos e as suas lutas políticas e as suas diferenças e as suas disputas. Ou alguém acha que todo mundo lá no MEC está também na santa paz, na ausência de conflitos? Não, teve conflitos no governo anterior e tem conflitos no governo atual, perspectivas em disputa, né? Tentando produzir sentidos para aquilo que vai acontecer na escola. Mas aquilo que acontece na escola também produz sentidos para aquilo que é produzido no governo, como orientação, né? O tempo inteiro a gente tem processos de
diferir, de situar em contextos e de produzir esses contextos. A escola não é um local neutro onde algo chega e não produz diferença e se altera, né, o tempo inteiro. E se altera, sobretudo, porque tudo isso do qual eu estou falando aqui passa pela linguagem. Tudo é texto, né? Textos que estão circulando, discursos que estão circulando e que estão apresentando orientações para essa escola, para o currículo, dizendo o que o professor é, como é que ele tem que ser, como é que a avaliação tem que ser, qual é o conteúdo que tem que ser trabalhado, mas livro didático, como é que esse livro didático chega, como é que a proposta curricular chega, como é que o projeto político-pedagógico da escola chega, né? Tudo isso está sempre circulando e sempre se colocando para a escola. Há relações de poder que vão tentar colonizar a escola com determinados sentidos, mas há também processos que vão estar lendo tudo isso, os livros didáticos, as propostas curriculares, as diretrizes, as orientações, lendo e interpretando de outra maneira, né? É por isso que, para tentar pensar nessa interpretação, tentar pensar nesses processos de produção da diferença na escola, no currículo da escola, é que eu tenho trabalhado com a noção de tradução, com a ideia mesma de que essa produção da diferença na escola passa por uma tradução de tudo isso. Normas, propostas, livros didáticos, diretrizes, orientações, de uma tradução na escola, né? A tradução aí, ela remete à interpretação que o Derrida faz de tradução, mas eu nem preciso entrar aqui em todas as discussões teóricas que o Derrida faz em relação a isso. Eu posso trabalhar até no sentido mesmo, que é o primeiro sentido com o qual ele trabalha, de vocês pensarem qual é a tradução que a gente faz quando pega um idioma para o outro. Eu trago do inglês para o português. Eu trago do português, levo do português para o francês, né? O que eu estou fazendo com isso? Eu estou com a suposição que eu estou trazendo o mesmo significado, mas eu estou mudando as palavras completamente, e na hora que eu mudo essas palavras, esses significantes, eu também estou mudando os significados. A gente está sempre fazendo uma tentativa de dizer que eu estou lendo exatamente do jeito que o autor produziu, mas já é outra coisa, né? Então, esse processo de tradução, ele é uma mistura constante de ser igual e ser diferente, de tentar ser o mesmo, mas de introduzir diferença. E é assim que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente está o tempo inteiro, né, com a suposição, mesmo aqueles que acreditam, eu vou na sala, eu vou na minha escola para implementar exatamente o que a Base Nacional diz. Eu vou pegar o texto da base e eu vou seguir exatamente o texto da base. Ou então eu vou pegar o livro didático e vou seguir exatamente aquilo que o livro didático está fazendo. Mesmo que você diga que está seguindo exatamente, não vai. Como qualquer planejamento feito, também não é exatamente igual. Ele é sempre tradução, remetimento da linguagem e sempre introduz a diferença. É como cada um de vocês agora, ao terminar essa palestra, saírem daqui e irem dizer o que eu falei aqui. Vocês vão fazer uma outra construção. Vocês, o que eu entendi que ela disse foi isso, aquilo outro. E vocês vão produzir o mesmo, tentar repetir, tentar reiterar, mas ao reiterar, vocês vão introduzir uma diferença que é a própria interpretação que vocês estão fazendo de tudo aquilo que eu estou colocando. Então, a perspectiva teórica de currículo com a qual eu estou trabalhando aqui com vocês é justamente pensar a política de uma forma diferente, porque a gente tem gasto um bocado de tempo na história do currículo para tentar produzir o mesmo, tentar repetir uma determinada orientação, tentar seguir determinados princípios, visando determinadas identidades para os alunos, as alunas, determinado projeto de sujeito da escola, e desconsiderando que não há
não adianta ter esse esforço imenso para produzir um projeto, desconsiderando a necessidade de negociar esse projeto com o outro, a necessidade de pensar nas diferenças que estão associadas a esse projeto. Se a gente vê hoje, por exemplo, a reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, tem muita gente aí debatendo, né, muita coisa, criticando profundamente a organização dos itinerários formativos, né? E eu já falei em textos e mesmo também em apresentações em palestras, o quanto a ideia de projeto de vida me preocupa muito mais do que a ideia de itinerário formativo. A ideia de itinerário formativo tem problemas, depois a gente pode até conversar um pouco sobre esses problemas, se vocês quiserem, mas a ideia de itinerário formativo, ela ainda tem alguma preocupação com uma noção de integração de conteúdos, que nós sempre valorizamos, né? A ideia de um conhecimento menos disciplinarizado. A ideia de projeto de vida, ela é muito mais séria porque ela está vinculada a essa concepção de certeza, de previsibilidade da política, que eu estou procurando questionar aqui com vocês. A ideia de projeto de vida, ela está, primeiro, pressupondo que alguém sabe como é possível construir o projeto de vida do outro. Esse outro quem é? O estudante. E ainda se chega a dizer na lei que o professor, para poder ajudar esse seu aluno a construir o projeto de vida, ele tem que saber qual é o seu projeto de vida. Ele tem que ter um projeto de vida bem-sucedido, né? Então, veja o nível de pretensão de controlar a vida do outro e pré-definir o que o outro tem que ser. Se a gente está pensando numa perspectiva mais democrática, sintonizada com a diferença, sintonizada com a possibilidade de repensar o mundo do jeito que ele está, né? A gente tem que conceber que não tem essa certeza, esse direcionamento de uma racionalidade que vai poder dizer o que o outro deve ser, né? Essas perspectivas teóricas que tendem a ser prescritivas, que tendem a querer definir o sujeito da escola, como o currículo deve ser, como o planejamento deve ser, elas estão muito marcadas por uma ideia de controle, né? E de decidir no lugar do outro, como se existisse uma teoria, agora volto ao início ao que eu mencionei sobre a teoria, como se existisse uma teoria, como se existisse uma norma, como se existisse uma racionalidade que pudesse decidir fora da política aquilo que o currículo deve ser, o aluno deve ser, o estudante deve ser, o professor, a professora devem ser, né? Eu estou apostando numa possibilidade de pensar a política fora desse regramento. Política como viver junto. Política como a possibilidade de ter que enfrentar a relação com o outro que me confronta, o outro que vai me fazer ser diferente do que aquilo que eu acho que eu sou, e que vou ter que negociar com esse outro como é que esse, no caso, o currículo vai ser construído. Isso se passa muito nas relações que se dão na escola, né? Não é um problema da gente pensar no saber do professor ou no saber do aluno, né? Porque não tem esses saberes como fixos, mas é pensar nas relações que professores e alunos podem ter na escola, com os mais diferentes saberes, né, para construir um determinado currículo que possa fazer sentido para a vida de qualquer estudante. Hoje, não no futuro. Não na pretensão que eu vou dizer para o meu aluno o que é que ele terá que ser no futuro, né? Claro, existem expectativas, existem, digamos assim, pretensões, promessas de futuro, a intenção de que eu posso estar ali para melhorar a vida do meu aluno, da minha aluna, né? Eu posso estar na escola tentando dar o melhor de mim para que aqueles estudantes no futuro possam ter uma vida melhor, né? Ou no presente possam ter uma vida melhor.
né? Isso é importante, eu considero que isso faz parte de uma série de bandeiras, né, de justiça social e de democracia na educação, mas a gente vai ter que estar sempre pensando que a gente vai fazer esse trabalho sem garantias disso que vai ser, esse futuro que vai ser alcançado, né? Tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai fazer na relação com o outro, tentando dar o nosso melhor, mas com aquilo que eu venho denominando um investimento radical. Por que é um investimento radical? A gente investe como professor, como professora, como pesquisador, como pesquisadora, mas a gente não tem nunca controle de tudo aquilo que vamos realizar, né? A gente vai estar apostando na possibilidade, né, de uma série de desejos se realizarem, que nós podemos denominar esses desejos das mais diferentes formas. Eu quero que meu aluno se forme, eu quero que o meu aluno aprenda, eu quero que o meu aluno possa assumir um posto no mercado de trabalho, possa, né, ter uma vida mais feliz, e vai por aí afora, mas a gente não tem garantia de nada disso. E tentar produzir um único caminho, né, para esse suposto projeto de vida dos estudantes e das estudantes, isso pode simplesmente estar cerceando uma série de diferenças que esses alunos e alunas têm. Por quê? Porque aí a gente chega na escola com uma norma pré-estabelecida para tentar encaixar todo mundo que a gente encontra naquela norma pré-estabelecida. Pensar nessa perspectiva de política de currículo numa linha mais relacional é justamente pensar que temos que estar abertos à alteridade, né? E o que é estar aberto à alteridade? É estar aberto às relações com os outros, a não supor que nós podemos decidir no lugar do outro o que o outro quer ser, deve ser ou pode ser, né? Claro que talvez vocês já estejam pensando assim, mas bonito falar isso, né? Mas acontece que tem um monte de cobranças e de exigências em relação ao professor e em relação à escola e em relação aos estudantes da escola. E é verdade isso. E a gente tem que estar ciente dessas cobranças, né? A gente tem que estar ciente que nós não vivemos num mundo de relações sempre que não envolvam diferenças de poder. Ao contrário, né? O mundo é marcado por relações de poder que nos constrangem, que nos tentam ter que fazer o nosso trabalho numa determinada direção. Um dos motivos disso, por exemplo, são as cobranças associadas às avaliações, né? Os professores, as professoras, hoje, e os próprios estudantes, são hoje extremamente cobrados a terem determinadas formas de agir para atender exames centralizados nos resultados. Essa é uma das cobranças acentuadas que a escola tem. Mas a gente pode tensionar esse discurso dos exames, tensionar essa política, né, ao máximo possível no contexto da escola, porque essa política ela é uma política que é marcada pela ideia da homogeneização da escola, da homogeneização do currículo, formas de controle daquilo que vai ser colocado, né? Se a gente aposta, e eu creio que muitos de vocês aqui apostam, se não todos e todas, numa possibilidade de um currículo democrático, de um currículo voltado para uma justiça social, seja lá o que for que a gente entenda por justiça social e por democracia, a gente tem que tentar trabalhar na diferença, tentar trabalhar contra esses discursos que homogeneizam a escola, que culpabilizam a escola por uma série de questões que não estão ligadas ao contexto pedagógico e tentar produzir currículo de forma diferente no contexto da escola. Tá? Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui, e aí eu estou aberta a vocês perguntarem o que quiserem. Tá?
Alice, muito obrigada aí pela possibilidade aqui de trazer, né, essa ideia aí de pensar o currículo dessa forma diferente, né, que você traz assim, para muitos aqui, imagino, né, de uma forma, não aquela proposta do currículo disciplinar, esse pensar o currículo na diferença, né? Mas eu gostaria, assim, tenho até algum comentário aqui, mas gostaria de ver primeiro, né, para dar tempo do grupo aqui, se se organizando. Se organizar aqui, fazer pergunta, não sei o que o pessoal prefere. Fazer o convite, né, Clarice? Vamos fazer o convite ao pessoal que coloque suas perguntas aqui no chat. Eu estou com o chat aberto. Enquanto isso, o pessoal vai se organizando aí, não sei o que vocês preferem, né? Fazer a pergunta escrita também, se alguém quiser, né, fazer a pergunta diretamente para a professora. Vale pergunta, comentário, crítica, tá? Vocês podem falar ou podem botar no chat que eu estou escutando. Tô lendo, estou com o chat aberto, tá? Vamos ver aqui. Bom, Adriano? Opa, Adriano, pode começar. Vamos escrever aqui, pode ser? Assim, o pessoal vai se animando e, por favor, pessoal, tragam as perguntas, participem. Alice, como eu disse, imaginar... qualquer coisa de currículo, tá? Alice, antes de mais nada, te agradecer. É sempre um prazer te ouvir falar, sabe? É sempre muito prazeroso e eu aprendo muito contigo, aprendo com seus artigos, aprendo com seus livros, me aprendo estando ao seu lado nas nossas oportunidades. Mas eu tenho aqui, não sei se é necessariamente uma pergunta, Alice, mas que trazer um pouquinho para a área da educação matemática, algo do que você falou. Você falou que a gente, enquanto professor, e a gente também que atua nas licenciaturas, né? Eu, por exemplo, eu dou aula na licenciatura de matemática, tem colegas que estão aqui comigo que também eu sei que atuam na licenciatura, tem diversos licenciandos que estão aqui conosco, da matemática, de outras áreas, matemática, da pedagogia, especialmente esses, pelo menos os que eu conheço, claro, mas a gente sabe que a gente tem o nosso trabalho, Alice, regido, como você disse, por um conjunto de orientações governamentais e, às vezes, não governamentais. Né? E caberia a gente, ao pensar, ao propor uma licenciatura que desenvolva a criatividade do professor, que desenvolva uma postura mais, digamos, menos padronizante de seus alunos, menos homogeneizante, isso, de certa maneira, caberia dizer que a gente deveria sempre trabalhar com base numa proposta de insubordinação criativa, né? Essa seria uma questão, porque para a gente agora na matemática, né, a gente tem escutado falar muito sobre isso, sobre as nossas ações na sala de aula de matemática sob o viés de uma insubordinação criativa. E isso vem, de certa maneira, após um movimento que ainda é muito forte, que é o movimento da etnomatemática, que de uma forma extremamente resumida, seria nós darmos maior atenção para os saberes e fazeres dos nossos estudantes, que a gente, inclusive, pode considerar como matemáticos, mas saberes e fazeres provenientes da cultura daquele estudante, do seu cotidiano, do dia a dia. Mas, então, quer dizer, a pergunta, eu estou estruturando aqui agora, à medida que eu estou conversando com você. Não, estou entendendo. Tá? Mas, assim, o que você acha a respeito disso, dessa licenciatura que, de certa maneira, promova espaços, ou promova pelo menos o diálogo relacionado à insubordinação criativa? Ok. A Tatiane Ferreira, ela colocou no chat a questão da escola de tempo integral. Isso. Ela não botou exatamente uma pergunta, mas eu estou imaginando, Tatiane, me corrija, né? Você pode botar por escrito, me corrija se eu tiver que você gostaria que eu falasse sobre essa escola de tempo integral, que é muitas vezes apresentada como a solução, né? A Elisandra está perguntando... Também tem uma aqui. Melhor você ler, Clarissa, que aí eu anoto aqui, por favor. Gente, vocês me desculpem o barulho aqui da rua. Não, eu desliguei aqui porque eu já estava... eu desliguei por causa do ar, para evitar o barulho, e... E aqui eu estou com esse probleminha, mas... Aqui está virando o tempo.
Bom, isso, então a da Tatiane já está, né? Um comentário. Aham. Da Elisandra, né? O Isso. investimento radical seria fazer tudo o que se acredita no processo de ensino e aprendizagem, mas não esperar alcançar um objetivo? Uhum. Alice, Ok. a Tatiane confirmou aqui, viu? Aham, tá bom. Bom, então deixa eu começar com essas, que Já com esse aí bloco. já dá um Já um caldo grande. já dá um bocado de babado. Eu vou começar com o da Tatiane, tá? Essa discussão sobre escola de tempo integral, ela é um mundo, porque ela inclusive ela se confunde com a discussão, ela meio que se superpõe com a discussão sobre educação integral, né. Então hoje você tem uma série de propostas que vêm sendo apresentadas na tentativa de produzir uma integralidade da educação. Então vocês imaginem assim, essa educação, ela é questionada, que a educação hoje no Brasil vem sendo muito questionada, a meu ver, questionamentos muito problemáticos, críticas muitas vezes muito problemáticas, porque responsabilizam a escola por aquilo que sequer ela é responsável, né, como se a escola, né, eu não desse conta de melhorar o desenvolvimento econômico, não desse conta de levar melhores alunos para a produção de ciência e tecnologia no país. Eu sempre gosto de chamar a atenção do inverso. Se o desenvolvimento econômico melhorasse, se a ciência e tecnologia do país melhorasse, se o transporte e a educação, transporte e a saúde no país melhorasse, a educação melhoraria com certeza, porque as pessoas teriam mais condições de estudar. À medida que as pessoas têm mais e melhores condições de estudar, elas aprendem mais. Esse é um ponto crucial. Mas, como existe um discurso muito forte de crítica à educação, cria-se um adjetivo, assim, para se contrapor à educação existente, cria-se um adjetivo que aí vem vinculado à ideia de integralidade. E, às vezes, essa ideia de integralidade está ligada à ideia de tempo integral, ou seja, a gente encontraria uma educação integral se houvesse mais tempo na escola, né? Que é profundamente discutível, porque depende do que está fazendo, o que está se fazendo com esse tempo na escola, né. Outra questão também é que a própria proposta, a antiga proposta do CIEP, né, que foi uma das propostas, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que tinha a preocupação em deixar a criança mais tempo na escola, ela sofreu muitas críticas por parte das famílias que não queriam seu filho mais tempo na escola e das próprios estudantes que não queriam ficar mais tempo na escola, né. Seja porque precisavam voltar para casa para ajudar os pais, precisavam voltar para casa para cuidar dos irmãos menores, né. Tem toda uma falsa imagem de que você vai fazer da escola o lugar onde o aluno vai ter tudo que ele não tem, né, em outros espaços sociais. O grande problema é que aí com isso você começa a colocar cada vez mais, na escola responsabilidades que não são da escola. Como se a escola fosse resolver o problema da violência, como se a escola fosse resolver o problema da falta de saúde pública, como se a escola fosse resolver uma série de problemas de vinculados a valores que não estão necessariamente na alçada da escola. Não que a escola não possa ajudar nisso, mas não é responsabilidade da escola. Então eu tenho todas essas ideias que pretensamente são salvadoras, agora vamos fazer a educação integral, e tentam fixar e fechar de uma vez por todas a significação dessa integralidade ou de qualquer noção de educação, elas me parecem problemáticas, né. Veja, não estou querendo dizer com isso que toda educação que se diz integral é ruim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que a gente tem que, problematizar a pretensão salvadora da proposta. Podemos fazer, escolas com tempo integral ótimas, podemos fazer propostas curriculares vinculadas à educação integral de maneira interessante? Podemos. O problema é toda vez que a gente achar que essa integralidade está ligada a produzir uma plenitude para o sentido da educação, em que agora se descobriu o único caminho,
o caminho certo e correto de como é que todos têm que ser. Porque aí, de novo, você está apagando o processo de diferir e está tentando produzir um princípio único para a educação, né? Em relação à questão da Elisandra, né, do investimento radical, eu não sei se a ideia é fazer, eu não diria que a ideia é fazer tudo que se acredita em termos de ensino-aprendizagem. Eu mudaria um pouco, quer dizer, digamos assim, a sua afirmação, eu diria que está muito perto daquilo que eu estou falando de investimento radical. Eu apenas problematizaria, daria uma cutucada, né, uma mexida em alguns termos. Em primeiro lugar, tudo em que se acredita, né? A gente nunca faz tudo em que se acredita. Começa por aí. Por quê? Porque aquilo que a gente faz, o que é que eu estou chamando a atenção o tempo inteiro? Tudo aquilo que a gente faz é uma relação num dado contexto. Então, não existe uma essência daquilo que nós acreditamos, né? E que nós vamos estar expressando obrigatoriamente, né? E que eu vou fazer só aquilo que eu acredito. Não existe isso. Eu vejo, é muito engraçado isso hoje, porque eu vejo como nós vivemos tempos muito individualistas em ambos os sentidos, tanto no sentido neoliberal quanto no sentido da tentativa de se expressar pelas redes sociais, é muito comum hoje a gente ter um discurso que circula nas redes sociais que está marcada por essa ideia: eu tenho que ser aquilo que eu sou, eu tenho que expressar a minha essência. Eu estou questionando essa ideia de que a gente possa fazer tudo aquilo em que a gente acredita. A gente tenta fazer, né? Mas a gente está sempre negociando aquilo que a gente acredita com aquilo que os outros acreditam e com as relações de poder que nos envolvem, que nos constrangem a agir de uma maneira ou de outra, né? Então, por isso que eu já começo a dizer que o investimento radical não está necessariamente associado a fazer tudo aquilo que a gente acredita, é a fazer. Às vezes a gente faz até coisas nas quais a gente não acredita, concordam? A gente, na escola, na vida, a gente vira e mexe, faz coisas nas quais a gente não acredita. Até porque a gente faz várias coisas, não necessariamente de maneira consciente, planejada e organizada, né? Nem sempre tudo é racionalizado, né? E nem sempre tudo está vinculado a uma ideia daquilo que a gente quer. Muitas vezes inúmeras vezes fazemos coisas que nós não queremos, ou que não é necessariamente aquilo que a gente queria fazer naquele momento, né? Eu costumo também brincar muito, muitas pessoas já devem ter me ouvido falar isso, que eu digo: se a gente fizesse só aquilo que quer, que acredita, a gente não dava nem bom dia para todas as pessoas, né? A gente tem toda uma série de constrangimentos sociais que nos fazem, inclusive, a dar bom dia, né? A gente, às vezes, nem acha que o dia vai ser bom e, ainda assim, a gente dá bom dia, né? Outra questão que eu problematizaria na sua afirmação, Elisandra, é ensino-aprendizagem. Educação não é ensino-aprendizagem. Esse é um dos discursos que, a meu ver, a gente tem que questionar no processo das políticas de currículo atual, porque existe esse foco nas avaliações, ele está muito relacionado à ideia de que tudo que se faz na escola é ensino-aprendizagem, né? A gente pode até dizer que tem dimensões de ensino e de aprendizagem na escola, mas a educação é muito mais do que isso, né? A educação é um processo social que passa por essa relação com os outros e que vai nos ensinando e vai nos formando e que vai produzindo sentidos para nós muito mais do que um determinado conteúdo que a gente aprende, né? Para usar aí uma expressão da matemática, né? Um monte de gente esteve na escola, aprendeu equação de segundo grau, aprendeu trigonometria, e hoje já esqueceu. Não sabe mais nada o que faz com isso. Mas foi educado para valorizar a matemática. Foi educado para considerar que existe uma linguagem matemática e se a linguagem matemática tem uma importância para o mundo. E nós fomos educados em outros tantos sentidos que não estão ligados necessariamente a conteúdos de
aprendizagem. Então, educação é muito mais do que ensino e aprendizagem, né? Adriano, já voltando para a sua discussão, quer dizer, há um bocado de tempo que eu até tinha curiosidade de saber se a etnomatemática ainda era uma perspectiva presente, né? Porque numa certa época fez Sim, bastante sucesso, né? bastante Eram os presente trabalhos da ainda. Gelsa, né? Eu me lembro que O Biratã D'Ambrosio, do já ouviu Iratã falar? D'Ambrosio, Gelsa Nijnik, né? O pessoal Exato, todo da muitos deles. etnomatemática, que tiveram durante uma certa época uma influência no currículo, porque eles, assim, eles não estavam preocupados com uma teorização curricular, mas eles eram influenciados pelas mesmas discussões que estavam chegando no campo do currículo, que é a discussão dos estudos culturais. As discussões que estão ligadas aos processos da diferença, né? Que não estavam mais necessariamente se preocupando em categorizar a separação entre saber erudito e saber popular, né? Não queriam mais trabalhar com esse tipo de categorização e com esse tipo de hierarquia, e estavam trabalhando, peraí, vamos entender por que matemática é essa com a qual as pessoas estão lidando em culturas as mais distintas. Já sobre a expressão da insubordinação criativa, aí é de vocês, né? A única coisa que eu fico curiosa em saber, mas vamos ficar essa insubordinação contra que ela se dirige, né? Vocês vão ter que estar sempre dizendo isso, né? A contra que essa insubordinação está se dirigindo. Acho que pode ser uma maneira muito interessante de pensar a formação de professores na educação matemática e na formação de professores de uma maneira geral, né? Porque na formação de professores, um dos aspectos que eu acho que é extremamente importante a gente entender, se preocupar em formar, é se preocupar em estudar as perspectivas pedagógicas que levam aos professores a acreditarem em determinadas regras e determinadas normas. Eu me lembro, por exemplo, nas minhas turmas de licenciatura, quando eu dou aula para licenciatura, o quanto professores de matemática ficavam completamente chocados quando eu dizia: não existe ordem obrigatória para ensinar as 4 operações. Eu falava assim, ó, a gente aprendeu a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas isso é uma forma de aprender. Eu poderia ter ensinado primeiro a dividir, depois a multiplicar, depois. Assim, isso já chocava, uma questão extremamente simples, já chocava. Por quê? Porque existe uma ideia que há uma racionalidade da ordem dos conteúdos que faz com que aquela ordem seja obrigatória, né? Essa é uma das coisas com as quais a gente tem que se insubordinar e tem que ser criativo. E eu sempre disse aos meus alunos e alunas: olha, nada impede que você goste mais de uma ordem. Nada impede que você considere que daquele jeito você sabe fazer melhor o seu trabalho, o seu aluno gosta mais, ou você. Né? Agora, pare de achar que isso é obrigatório. Que eu acho que é aí que está um bocado a diferença do processo. Assim, não significa que a gente não vai tomar decisões, não vai ter projetos, não vai fazer escolhas, não vai estudar mais sobre determinadas teorias, já que as teorias não são normativas. É pelo contrário, a gente vai fazer muito mais. A gente vai estudar muito mais, porque a gente vai ter que se responsabilizar pelas escolhas que a gente faz. Não tem ninguém atrás de nós para dizer, ó, esse é o certo, esse é o jeito certo de ensinar matemática, não tem outro jeito, né? Porque a gente foi marcado em certa época por essa ideia, né, de que eu tinha que aprender como é que o aluno aprende, porque tem um jeito certo de ensinar. Não, não tem. Tem um monte de jeito. O aluno aprende de vários jeitos, em várias ordens, com várias estratégias, com vários processos, né, diferentes. E a matemática, dada a sua lógica interna, ela nos faz também matematizar aquilo que não é possível matematizado, né? E essa talvez seja uma das grandes questões que a educação matemática, ao meu ver, precisaria trabalhar na escola, né? O quanto se extrapola a matemática para áreas onde não há para ser matematizado. Então, entender a educação matemática tem essa importância, né?
como é que eu entendo o que matemática realmente é, para a gente parar de matematizar aquilo que não é para ser matematizado, né? Como é que eu sei o que significa uma linguagem matemática para saber quando é que eu uso a linguagem matemática, como é que eu trabalho a linguagem matemática, que matemática não significa o lugar da verdade absoluta, né? Como é que eu entendo realmente o que é matemática para parar de matematizar aquilo que não é para ser matematizado, né? Porque a gente matematiza, às vezes, até o currículo, né? Criar regra, criar norma, objetivo, meta, né? Tenta até medir como é que tem que ser, né? Vamos lá, tem mais perguntas aqui? Tem, Alice. Então, tem a Cíntia pediu para você comentar 2 aspectos aqui, né? Para você falar um pouquinho sobre a democracia nas políticas de currículo, né? A democracia sem lançar a mão da utopia de um futuro previsível ou desejável. E um outro aspecto que ela traz uma questão da Beth, né? Que a Beth menciona que a educação não é um horizonte, né? É uma ideia ou uma ideia reguladora que por meio de um ato se atinge, né? Que permanecerá como uma promessa infinita. Tem Tá. uma pergunta também que eu acho que esses 2 aspectos da Cíntia, a Márcia depois vai fazer a pergunta para você, e eu queria aproveitar, se você, primeiro a delas, né, e se der um tempinho, queria se você puder comentar um pouco, né, uma questão assim que eu venho pensando assim, até nos projetos, né, que a gente tem feito lá do Melhorias, né, da escola pública e tal, né, cada vez mais, né, a gente vai percebendo, né, nos discursos das políticas curriculares, essa hegemonização de sentidos, principalmente por questões da base, né? Então, assim, toda essa proposta que a gente tem, né, que a gente busca fazer a diferença no currículo, né, seria, né, pensar o espaço contextual, né, seja da escola ou algum outro, né, como essa possibilidade de quebrar, de romper, né, podemos dizer assim, né, de romper esses discursos hegemônicos, né, que cada vez mais vem através desses discursos de políticas nacionais, né, seria essa questão, né, tá bom, do contexto, né, eu estou pensando o contexto mais como uma possibilidade, né? Entendi. E aí, né, e aí depois, eu não sei se a Márcia já coloca agora, o que você prefere? Pode ser, que aí eu respondo as 3. Isso, dependendo, né? Quer colocar, Márcia, por favor? Oi, Márcia, tudo bem? Oi, professora. Então, eu estou iniciando um projeto de pesquisa, agora no doutorado, justamente abrange o currículo. E eu vou em busca de entender qual é a importância da participação de professores, de alunos, de gestores, de toda a equipe técnica da escola nessa construção desse currículo. Porque eu sou professora, né, de matemática de uma escola de educação de jovens e adultos, e eu comecei a me inquietar com a forma como esse currículo vem sendo trabalhado pelos professores. Muitos dos professores, eles se preocupam com aquele currículo engessado, padronizado, que é enviado pela Secretaria de Educação, sem pensar na especificidade de cada grupo que a gente atende, né, principalmente sendo educação de jovens e adultos. Então, eu gostaria de saber o que você pensa da participação desses professores nessa construção. Qual a importância deles estarem presentes, colaborando, dando as suas opiniões, né? Sem que eles tenham que seguir, já que eles não gostam muito dessa padronização, sem que eles tenham que seguir isso. Outra coisa que me deixa inquietante também é porque eu também trabalho com ensino médio. Eu trabalho com escola do Estado, com ensino médio, onde essa cultura ela é muito presente.
quando você tenta sair um pouquinho daquele currículo engessado, enviado pela Secretaria de Educação, há uma resistência por parte de coordenadores, de direção, de outros colegas de trabalho, e eles alegam que quando a gente desconstrói esse currículo engessado, impacta no aluno que sai de uma escola para outra e que aí ele encontra uma outra realidade. E eles mantêm essa fala de que, por isso, a gente deve seguir aquele currículo padronizado. Sim. Né? Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. Eu vou responder, então, essas 3, e depois tem as perguntas da Vanessa e da Lilian, aí fica para o próximo bloco, né? Tá. Eu vou começar pela pergunta da Márcia, né? Essa questão, Márcia, vou da última para a primeira, né? Isso talvez seja o argumento que eu mais ouvi desde a época dos parâmetros curriculares nacionais, toda vez que eu falava contra a homogeneização dos currículos no país, né? Via parâmetros. E olha que os parâmetros não eram a base, hein? Os parâmetros ainda conseguiam ser menos diretivos do que a base, né? A Base Nacional Comum Curricular é hoje. Era muito comum dizerem isso. Mas como? Nós precisamos ter os conteúdos completamente iguais em todo o país, porque se um aluno sair de uma escola do Amazonas e ele vier para o Rio de Janeiro, ou se ele sair de um bairro do Rio de Janeiro para outro bairro do Rio de Janeiro, como é que fica? Aí eu sempre respondia, gente, então por causa de milhões de alunos, você vai pegar o caso de um aluno, vai engessar um monte de gente, porque você tem alguns casos a serem supostos como problemáticos. Quer dizer, começa por aí que isso é uma falácia, né? São poucos os casos de transferência em relação ao número de alunos que estão, alunos e alunas que estão recebendo um determinado currículo, estão vivenciando um determinado currículo, de maneira que se justifique que você vai homogeneizar todo mundo porque esses vão se transferir de escola, né? Segundo os alunos transferidos, alunos e alunas transferidos de escola se adaptam muito facilmente, né? Tem várias estratégias que as escolas fazem para que esse aluno possa se inserir. Isso acontece, inclusive, no nível superior, tem maiores problemas. Isso não é motivo para o processo de homogeneização. A ideia da homogeneização é muito mais complexa do que isso. Em primeiro lugar, eu acho que o que você precisaria trabalhar para criticar pessoas que defendem esse tipo de ideia, e isso é muito forte no ensino médio, é que a homogeneização, o maior problema dela, a homogeneização pretendida pelos parâmetros, a homogeneização pretendida pelas avaliações centralizadas nos resultados, a homogeneização pretendida pela base, o maior problema dela é que ela fracassa. Esse é que é o ponto. É que está sendo investido uma fortuna para pretender algo que não acontece. Nem que se queira. Entendeu? Aí é que vem, é desse modo que a gente destrói essa falácia. Assim, por mais que se invista, vamos lá, vamos botar todos os conteúdos iguais, vamos botar todos os livros didáticos iguais, vamos preparar para... Vai ser diferente. E aí você está fazendo um esforço imenso, investindo para algo que não vai se dar daquela maneira. Vai ser diferente por quê? Pelas contingências da vida, pelos contextos os mais variados, pelo fato de que tudo aquilo será lido e interpretado de maneiras as mais diferentes em cada uma das escolas. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que, além do que, você está apostando numa política que é uma política que, com a pretensão homogeneizadora, ela está apagando, ou tentando apagar, uma série de diferimentos que tem a ver com os contextos das escolas, das pessoas que são singulares, que são diferentes, que têm propósitos diferentes e que têm desejos de vida diferentes e que
estão vinculadas a características culturais diferentes. Vide aí o que a gente estava falando da etnomatemática. Se até a matemática que tem a pretensão de um registro neutro, racional, fora das relações cotidianas, tem que se atentar para as questões associadas à cultura, imagina outros saberes e outras disciplinas escolares, né? Aí você fala, por exemplo, da importância da participação. Concordo, eu acho que a importância da participação de professores, alunos e gestores é total. E eu diria até mais, não é que é só que é importante, eles sempre participam, querendo ou não, mesmo quando dizem, eu vou seguir exatamente o que está aqui. As duas coisas acontecem. Tanto existe a participação, quanto existe a influência dos documentos. A discussão teórica com a qual eu venho trabalhando em política de currículo é de que a gente não dá nem para chegar e dizer assim, eu entro na minha sala de aula, eu faço o que eu quero, né? Eu não vou me preocupar com a base, não vou me preocupar com as avaliações, não vou me preocupar com o livro didático, eu dou na minha sala de aula o que eu quero e bem entendo. Isso é falso. Não só porque existem constrangimentos em relação a impedir que um professor ou uma professora haja dessa maneira, vão existir inúmeros constrangimentos, desde um controle direto do diretor, da diretora, do coordenador, do colega de trabalho, quanto constrangimentos do ponto de vista discursivo. Ou seja, nós já somos formados com muitos dos discursos que estão na base, que estão nos parâmetros, né? Nós temos uma linguagem pedagógica com a qual nós nos constituímos e que envolve, ou seja, aquela linguagem está lá na base, está lá nos parâmetros, porque ela está em nós também. Então, já tem esse processo. Então, não é só que é importante professores, alunos e gestores participarem, nós já participamos. E não só nós. Tudo aquilo que nós estamos fazendo na formação de professores também influencia o currículo nas escolas. A produção acadêmica também influencia o currículo nas histórias. Isso aqui que a gente está fazendo, essa atividade, está sendo gravada, vai jogar no YouTube, que vai parar na mão de sabe-se lá quem, né? É disseminação de sentidos a respeito das políticas curriculares. Como eu sempre gosto de dizer, para o bem e para o mal. Não se sabe do que vai dar. Vão ter, né, circulação de sentidos. Então, é muito importante a gente defender a participação de professores, gestores, estudantes nas políticas, né? Isso faz parte até do que eu vou responder depois sobre a questão da democracia, tá? Tornar esse currículo democrático, mas é importante também a gente entender que mesmo quando essa participação direta é negada, tipo, um documento é preparado numa sala fechada e distribuído para todo mundo, tá? Ainda assim, não tem jeito. Vai ter que participar. Não tem o governo mais antidemocrático, né, que seria aquele que nós acabamos de derrotar, né, no governo federal, na história recente, um dos mais antidemocráticos na história recente, a tentativa dele era colonizar a escola com determinado discurso. Não tem jeito. Para colonizar a escola com determinado discurso, tem que disseminar esse discurso. Para disseminar esse discurso é traído, esse discurso é traduzido, vai se fazer dele outra coisa, né? Então, em resumo, é isso. A gente tem sempre professor, aluno e gestor participando do currículo, mesmo nos processos menos democráticos, mesmo, né? E você tem isso, inclusive, na história da educação. Passando para a pergunta da Clarissa. Obrigada. Tem a ver com essa questão que eu já mencionei para a Márcia, quer dizer, o espaço contextual, né, é sim espaço de luta política. E como é espaço de luta política, é possibilidade, sim, de romper com discursos hegemônicos, né? Teoricamente, você bem sabe, né, a gente até muitas vezes usa, né,
tendencialmente hegemônico, para tirar dele essa ideia de que está dominando tudo, né? Porque às vezes muitas pessoas fazem a leitura da hegemonia como tipo está dominando tudo. Não, nunca está dominando tudo, né? Você tem a única forma da gente apagar completamente a fala do outro que modifica o nosso discurso é se a gente mata, né? Se você mata, matou a relação. Mas se tem relação, mesmo que em relações de poder desiguais, você tem a possibilidade contextual de estar, né, produzindo alguma outra coisa, tornando aquilo menos. Não significa que a gente resolve, né? Porque, assim, eu não vou resolver tudo na escola, né? Nem toda luta política contra os discursos hegemônicos vai se resolver na escola. Às vezes a gente tem que votar, né? Às vezes a gente tem que ir para o sindicato também, às vezes a gente tem que ir para manifestação de rua, a gente tem que ir para as redes sociais e por aí vai, né? Não é a ideia de que deixa produzir o que quiser como proposta curricular que eu levo para a escola e faço outra coisa. Não, isso é ingenuidade, né? Escola militar, a gente consegue fazer outra coisa. Mas não significa que resolve tudo. Então, você precisa também ter uma luta política contra as escolas militares, por exemplo. Militarização das escolas, melhor dizendo. Ter uma luta política contra a militarização das escolas, né? Mas, com certeza, o espaço contextual é essa possibilidade de luta política, né? Já partindo para a pergunta da Cíntia, essa é uma das questões teóricas nas quais a gente se debruça muito, porque a ideia de democracia, eu vou recuperar para quem não está lembrando da pergunta da Cíntia, que ela está perguntando como é que a gente faz uma democracia nas políticas de currículo sem uma utopia de um futuro, né? Porque realmente, você identificou muito bem, a perspectiva teórica relacional, pós-estrutural, pós-fundacional, ela está apagando com a ideia de utopia, né? Ela está apagando com a ideia de utopia, por quê? Porque a ideia de utopia está vinculada a essa noção de horizonte que depois você fala, ao lugar onde eu vou chegar. Mais do que o horizonte, a lugar onde eu vou chegar. Porque o horizonte ainda tem aquela coisa de que, né, cada vez que você tenta chegar do horizonte, ele vai ficando mais longe, né? Você vai chegando, vai tentando chegar e ele nunca chega. A utopia é uma metáfora que está muito ligada a um lugar onde eu vou chegar. A sociedade sem classes, a paz mundial, né? O mundo sem poder, sem relações de poder. Essas são algumas das utopias que estão marcadas pelo pensamento moderno. E a democracia, ela muitas vezes foi compreendida como a luta por esses futuros supostos como desejáveis, né? O problema dessa noção é que essa noção está fixando o que se entende por futuro desejável. E quem é que disse que nós temos um acordo que esse futuro desejável é igual para todo mundo, né? Nós temos tão pouco acordo em relação a esse futuro desejável que nós usamos significantes vazios, para usar a expressão do Laclau, para significar esse futuro desejável. A gente fala, eu quero um futuro de paz, eu quero um futuro de justiça social, eu quero um futuro de liberdade. Mas o que é justiça social? O que é liberdade? Liberdade para quem? É um monte de palavra que a gente usa para tentar significar aquilo que a gente não consegue significar. E a gente não sabe bem o que é. Então, essa ideia de democracia vinculada a uma utopia, a um projeto comum, no fundo, transformava todo mundo em igual. Só está comigo quem está comigo pelo mesmo projeto. Quem está na luta comigo pelo mesmo projeto. A perspectiva de democracia nessa outra noção de política com a qual eu estou apresentando aqui, para vocês, a democracia está vinculada à possibilidade de disputar. É a ideia de que eu não posso matar o outro. E eu tenho que manter a luta política aberta. Eu tenho que manter o espaço de poder. Assim, eu sei que as relações de poder não vão acabar. Não existe esse mundo utópico sem relações de poder, mas que a gente pode estar disputando esse espaço de poder
E é isso que não mata a política. A política é isso. Então, a democracia depende, inclusive, da gente não fechar. Agora nós estamos no mundo democrático. Porque a hora que a gente disser agora nós estamos no mundo democrático, é porque a gente está achando que pode parar a luta política. Não, não vai. A luta política vai continuar. Então, eu tenho que continuar na luta política por aquilo que a gente chama de democracia. Tá? E isso tem um pouco a ver com essa ideia, né? De que educação não é essa busca de um horizonte, o lugar onde eu vou chegar, o projeto de futuro, a identidade do aluno, não é chegar em algum lugar, é essa promessa infinita. Então, quando a gente está usando, a Beth utiliza, eu também trabalho, porque isso remete a uma noção de promessa do Derrida, é de que eu estou sempre fazendo promessas, nós, na educação, nós estamos sempre fazendo promessas e que estão sempre arriscadas a não serem cumpridas. Eu prometo que eu vou te educar, né? Faço tudo para isso, mas de garantir que isso vai acontecer, quem garante? Né? Eu prometo que eu vou ensinar, eu prometo que a sua vida vai ser melhor se você estudar aqui, se você ficar até 5 horas da tarde, né, participando de um debate online. Não, são promessas que a gente faz o tempo inteiro, mesmo que a gente não diga que está prometendo. Tá? Porque às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, no fundo, aquilo que a gente faz tem uma dimensão de promessa sem que a gente diga que está prometendo. Né? Mas a gente está lá. E um pouco que faz com a relação dos filhos, né? Você promete sempre o que há de melhor. Não há maior relação, talvez, né, na relação com os filhos, do que a relação de dizer eu quero o melhor para o meu filho ou para minha filha. O que é o melhor? Que garantia que você tem disso? Nenhuma. Mas ainda assim é uma promessa infinita. Você vai estar investindo o seu melhor nesse processo, né? Mas não existe esse lugar onde a gente vai chegar. Isso é uma fantasia, né? Quando a gente chegar lá, a gente descobre que ele não existe. Aí a gente inventa outro e continua fazendo, né? Vamos lá. Isso. Alice. Oi. Então, Alice, acho que... não sei complementar mais alguma coisa? Não. Não, né? Ah, tá. Então, acho que a gente vai caminhando para o último bloco. Imagina. Que senão também tem... É uma pena, a conversa tá boa, mas... Bom, tem Lilian e tem a da Lilian, né? De que maneira os currículos podem dar apoio a mulheres estudantes da EJA, que são moradoras de comunidades e que muitas vezes trabalham em subempregos ou estão desempregadas. Uhum. Essa é uma. E a da Vanessa, que complementa um pouco com a da Andressa, né? Vanessa pergunta o que seria um currículo democrático no Brasil e como colocá-lo em prática. E Andressa continua reforçando a pergunta da Vanessa, né? Ainda colocando em prática o currículo democrático em turmas de alfabetização, por exemplo, onde as redes municipais esperam resultados dos professores e dos alunos. Como operar na perspectiva com a qual você trabalha? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, eu acho que é isso. Isso mesmo. Seriam essas duas. Tá, vou tentar. Bom, dessa vez eu vou inverter, vou começar pela da Lilian. Sobre uma questão, uma discussão específica sobre EJA, vocês vão perguntar depois para o Adriano, porque ele é que trabalha especificamente com EJA, eu só posso dar uns pitacos aqui genéricos, né, pensando na teoria e na política curricular de uma forma geral, né? Eu diria que, em primeiro lugar, se a gente está pensando em comunidades, em mulheres que trabalham em subempregos ou que estão desempregados, pensar que não é a escola quem resolve a vida dessas pessoas. Eu acho que isso ajuda muito a gente tirar um peso de uma responsabilidade, que hoje existe um discurso que coloca a educação num nível de responsabilidade, as escolas, os professores e as professoras, num nível de responsabilidade, como se nós, inclusive, fôssemos responsáveis para resolver o problema da vida das pessoas que estão sem emprego. Isso não é um problema que se resolve na escola. Né?
A gente não vai solucionar a vida dessas pessoas. A gente pode pensar currículos que levem em conta os desejos, as expectativas, as necessidades dessas pessoas, para quem sabe, talvez, prometer a elas que pode ajudar a vida delas a ficar melhor. Mas a solução virá de outras ações, né, que tem a ver com a política econômica, com a política de criação de empregos e tal. Outro ponto é que, se a gente está falando em contextualização e diferença, não tem uma resposta genérica do que possa ser falado para mulheres jovens subempregadas ou desempregadas. Vai ter que ser naquela escola, na relação que se constrói ali. Mulheres subempregadas e desempregadas não é uma categoria que faça com que todas sejam iguais. Elas são pessoas, com as suas singularidades, com os seus anseios, as suas expectativas, os seus desejos, os seus modos de vida, num dado contexto. Então, a primeira coisa é, vamos conhecer essas pessoas. Vamos saber o que é que elas querem. São adultas. Tem que saber o que é que essas mulheres querem para que elas também não sejam significadas e, portanto, reduzidas apenas à função de serem subempregadas ou desempregadas ou mesmo trabalhadoras. Elas são muito mais do que isso. Elas são pessoas, né? Então, por exemplo, talvez seja necessário trabalhar a autoestima, porque justamente elas podem estar sendo menosprezadas numa série de contextos sociais porque têm subempregos ou porque estão desempregadas, né? Talvez trabalhar essa ideia do que representa o processo de trabalho, que a responsabilidade de ter ou não ter um emprego não é apenas um fracasso pessoal, ele também é um fracasso social, né? Sobretudo, é um fracasso social. Então, eu acho que é essa a questão. Vai ter que ser construído em contexto, né? Isso também se cruza um pouco com a pergunta da Vanessa, né? Como colocar currículo democrático em prática? Não tem uma fórmula, um jeito de ser currículo democrático, né? O processo vai ser construído naquela escola, naquele contexto, naquele município, naquela luta política e contingencialmente, naquelas relações que são colocadas. Não tem uma resposta que possa ser dada para todos que aqui estão, porque cada um trabalha numa circunstância distinta. Hoje, para muitos, lutar por um currículo democrático é lutar contra a reforma do ensino médio, por exemplo. Ou lutar para que essa reforma seja um pouco melhor do que o texto dela está propondo. Fazer alguma coisa diferente que possa ser, né, não tão ruim quanto ela está colocada. Para outros, a proposta democrática pode ser lutar contra o discurso de que os rankings das avaliações garantem expressão da qualidade da educação. Para outros, pode ser trabalhar com a etnomatemática e com uma insubordinação criativa nas escolas. Isso pode ser uma proposta democrática. Tá? Mas o sentido mais amplo que está nisso é não admitir que existe um discurso hegemônico que vai significar aquilo que vai ser feito na escola e que vai nos eximir de ter que fazer algo diferente, de pensar no melhor para os nossos alunos e alunas. Né? Para determinadas escolas pode ser, vai ser mais democrático se eu me preocupar com as questões raciais, ou se eu me preocupar com as questões de sexualidade e gênero, ou se eu me preocupar com as questões de pessoas que trabalham, necessidade das pessoas que trabalham, ou tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, o sentido de democracia também vai ser construído contextualmente. Tá? Não tem uma fórmula de como é que ele vai... que a gente possa chegar e dizer que ele vai estar, de uma vez por todas, fechado. O que tem a ver com a pergunta da Andressa também, né? Por exemplo, como colocar em prática um currículo da turma de alfabetização, onde as redes municipais esperam resultados dos professores e dos alunos. Como operar na perspectiva com a qual você trabalha? Dando o seu melhor, estudando
e lutando politicamente no contexto da sua instituição para fazer o que for melhor nas condições de trabalho que você tem e tentando formar grupos, viver junto, trabalhar junto, em nome daquilo que você entende que vai ser o melhor para os seus alunos e alunas, decidindo naquele determinado contexto. Não existe um sentido que vocês possam preencher. Ah, bom, currículo democrático é. Faço isso, porque currículo democrático é isso. Não, não tem. Né? Aquilo que vai ser definido como democracia é possibilidade de não decidir no lugar do outro o que é o melhor para que esse outro seja. É estar efetivamente trabalhando para produzir essas relações com os muitos outros e sabendo que nem tudo vai ser resolvido e respondido no contexto da escola. Muitas vezes vai ter que ser em outras lutas sociais, né? Vai ter que ser em outros espaços. Da universidade, dos sindicatos, das ações políticas que nós fazemos na vida. Né? Não apenas naquele espaço. Nas lutas com a secretaria, nas disputas de poder com as direções das escolas, né? Vão ser sempre espaços em que a luta política não para. Não tem um momento que a gente chegue e diz assim, agora eu posso descansar porque o currículo democrático chegou. Vai ter sempre alguém do lado de fora, vai bater na porta, não, porque eu... E a minha questão? E aquilo que eu estou reivindicando? E aquilo que eu estou querendo? Né? Aí começa tudo de novo. É isso. Deixa eu ver, acho que isso não faltou nenhuma. Agora são as parabenizações, né? Que ela recebeu. Isso. Eu estava vendo se tinha mais alguma questão, mas não, era isso mesmo. Isso, Alice, né? Parabéns. Você deve ter visto que discurso maravilhoso, discurso reflexivo, né? E agradecimentos. Isso, Alice, realmente, assim, a gente agradece aí muito, né, poder compartilhar essa tarde aí com você, esses momentos, né, e esses aspectos, assim, que você trouxe importantes, né, para a gente pensar esses sentidos do currículo, né, e das políticas curriculares, nos instigando, né, a continuar a aprofundar depois, né, essas temáticas posteriormente, né, em como, né, nós podemos, nas pesquisas aqui de cada um, né, nos projetos aí de doutorado, de mestrado, né, seja na graduação também, né, essa possibilidade de a gente fazer a diferença. Né? É bem isso. Né? Eu só vou colocar aqui para quem quiser o teu contato. Os meus contatos. E, Alice, eu quero te agradecer, não apenas por ter estado aqui conosco essa tarde, te agradecer pela sua palestra, mas te agradecer também porque você contribuiu, sem que você soubesse, você contribuiu para algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas no grupo de pesquisa, algumas das perguntas, como a da própria Márcia, que está aqui com a câmera ligada, com a Lília, está diretamente sua aluna? Sim, me orientando aqui no doutorado. Que bom, que legal. A Lília também, trabalho. E outros mais, né, foram perguntas diretamente relacionadas às pesquisas que eles e elas estão desenvolvendo. Muito obrigado, Alice. Nada, que isso. Disponham, foi ótima a conversa, eu agradeço muito a disposição de vocês de estarem me ouvindo, essa oportunidade de diálogo, né? As perguntas que foram feitas, né? Porque vocês podem não acreditar, mas todos esses momentos são também momentos para quem está dando a palestra de aprendizado, de tentar, de chegar e dizer assim, como é que eu faço chegar no outro uma determinada ideia que às vezes é árida, com uma teorização, como é que eu consigo, né, ampliar essa discussão? Então, esses momentos também são muito ricos para a gente. Tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós é que agradecemos. Agradecemos muitíssimo. Eu quero agradecer a você também. Que ficaram aqui. Larissa, pode falar. Não, um prazer sempre, Adriano. Sabe que sempre pode contar comigo, né? Isso. E eu te agradecer, Clarissa, tá? Pela sua disponibilidade. Novamente agradecer a Alice. Quero agradecer novamente a cada um e a cada uma que esteve aqui conosco.